Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta na redação do Enem, trabalhando firme aqui pela sua aprovação, né, para o seu desempenho fantástico na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Esse exame que este ano está bombando cada vez mais, né? Você certamente já está, né, de inscrição feita, de inscrição paga. Agora é só correr para fazer a prova, né? Se preparar bem, cuidado lá com aquelas questões de local de prova, se prepara para tudo. E se você está acompanhando a sala, se você pulou, né? Às vezes o aluno faz isso, quero ver a aula 10, quero ver a aula 14, vou dar uma pulada. Você vai ter que voltar para a aula passada, porque a gente está falando da lei da palmada. Eu comecei a falar na aula passada e a gente vai terminar de falar dela, né, de falar sobre ela, a respeito dela, aqui na aula de hoje. Então, a noção, o que eu mostrei lá? Que a lei da palmada é aquela que busca vetar, né, o castigo físico, os pais não podem mais usar castigo físico, e mostrei também alguns argumentos favoráveis ao castigo ou contrários à lei. Isso é interessante, porque assim, o Enem não cobraria uma questão de você contra ou a favor da lei da palmada, até porque ela já foi aprovada, então não faz mais sentido a gente debater se é a favor ou contra. O que você pode avaliar é a interferência do Estado na família, se isso é possível ou não, ou mesmo qual é o desafio, como educar sem bater. Você tem uma cara de Enem assim, né, respeito aos direitos humanos, tal, como educar sem bater. Veja que legal, tenta se preparar para um texto desse. E o texto que eu mostrei na aula passada, e também o que eu vou mostrar agora, trabalha com o quê? Com a contra-argumentação. Dá uma olhada aqui no quadro para eu trazer para vocês isso aqui. Então, o que é contra-argumentação? É a argumentação contrária ao meu ponto de vista. Então, eu vou trazer argumentos contrários à minha tese. Eu defendo, por exemplo, a legalização das drogas. Sei lá, sou a favor da legalização das drogas. Daí eu trago no meu texto um argumento que é contra a legalização. Para que eu faço isso? Para poder derrubar esse argumento. Então eu já antecipo coisas contrárias à minha tese para eu poder argumentar. Agora, qual é a principal vantagem disso? Por que usar? Demonstra conhecimento. Demonstra que você está defendendo um ponto de vista por opção e não por falta de opção. Não é que você não conhece nada e daí resolveu defender esse ponto de vista. Não é isso. É que você é um cara que conhece os dois lados, conhece a fundo e resolveu escolher uma maneira de pensar por essa ser a mais correta, por ser a melhor forma, tá? Então, interessante isso aqui, a contra-argumentação, argumentos contrários à minha tese. Chamado também argumento de ressalva, é possível fazer, né, uma outra argumento de ressalva. O que é isso? Né? É quando eu concedo parte da verdade ao meu oponente. Beleza? Eu concedo parte da verdade à pessoa com quem eu estou debatendo. Isso é interessante para o argumento evoluir. Então eu falo, é verdade que essa lei da palmada é uma interferência do Estado na vida familiar. Porém, o Estado deve sim intervir por conta disso, daquilo, tá? Eu reconheço algo e apresento o meu ponto de vista. Então esses são dois argumentos que trabalham com a ideia de noções, de opiniões contrárias ao que eu defendo, contrárias ao meu pensamento, dentro do texto. E eu uso isso para quê? Para derrubar esses argumentos. Se você não conseguir derrubar, não coloque no seu texto, obviamente, né? Você não vai ficar colocando argumento bom contra você e daí você não consegue derrubar, daí nem faça, tá? Mas se você tiver, então é legal. Outra coisa, isso só é interessante, a contra-argumentação,
Quando eu for debater, eu já falei isso e repito, quando eu for debater, a melhor tese do meu oponente. E não a tese ridícula, não a tese caricata dele. Por exemplo, da lei da palmada. Vamos supor que eu vá falar contra o castigo físico. Daí eu digo assim, né, ou melhor, contra a lei. Vou falar a favor do castigo físico. Porque daí os caras vão me prender agora, eu vou dar um tapinha no meu filho e vão sair me prendendo. Gente, isso não, você acredita que isso vai acontecer? Você acredita mesmo? Daí os caras vão, um fiscal vai entrar na minha casa e dizer como eu vou educar. Você acha mesmo que alguém vai fazer isso? Não é assim que funciona, não é esse o papel da lei, não é essa a proposta. Então, não podemos debater teses caricatas, tá? Precisamos debater teses verdadeiras. Vamos dar uma olhada num texto aqui? Esse texto é de uma pós-doutora em educação, chamada Lydia Weber. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná e ela é especialista em educação familiar, ou melhor, ela é pós-doutora, né? Mais especialista, mestre, doutora, pós-doutora em educação familiar. Ela trabalha num núcleo de estudos do comportamento da família e tal, e ela fez um texto bastante interessante. Esse texto é um pouco antigo, é da época da proposição da lei, lá de 2010, mas eu considero um texto muito bem escrito e que traz alguns pontos aqui interessantes. Então a gente viu que o texto do Hélio Schwartzman, colunista da Folha de São Paulo, na aula passada, aquele texto que é contrário à lei, usava a contra-argumentação. Esse texto dela também utiliza a contra-argumentação. Então encaixa bem dentro do espírito, né, da estrutura de texto que eu quero mostrar para vocês aqui, por isso vale a pena a gente ler. Olha o que ela diz. Mais uma vez, há a tentativa de aprovar uma lei que veda aos pais o uso de qualquer tipo de castigo corporal na educação dos filhos. Reacendem-se polêmicas sobre a questão. 1. Não deve haver regulação da intimidade do lar pelo Estado. 2. A maioria absoluta dos brasileiros apanhou e é, portanto, favorável à palmada pedagógica. E 3. Há diferenças entre palmada e surra. Olha só. Então, o que ela fez? Falou, vamos debater aqui a questão da palmada, tem mais um projeto de lei tentando fazer isso, evitar a palmada. E o debate que surge é o seguinte, 1, 2 e 3. Então, 1, o Estado não pode interferir, isso a gente viu já lá, posições contrárias a isso. A maioria absoluta dos brasileiros apanhou, portanto é favorável à palmada pedagógica. Isso em qualquer roda de pessoas que debatam, isso se ouve alguém falando assim, eu apanhei e tô aqui, não sou traumatizado. Poxa, eu levei uma surra do meu pai e aprendi nunca mais a fazer não sei o que, tem que bater assim, a gente falando isso. E que a palmada a diferença entre palmada e surra. Ninguém é favorável a surra, espancamento, mas uma palmadinha, né, não tem problema. Bom, vamos lá. Agora ela vai contra-argumentar, ela vai derrubar esses argumentos, ou pelo menos tentar fazer isso. O primeiro argumento, aquele de que o Estado não deve interferir na vida familiar, o primeiro argumento é frágil e enganoso. Basta lembrar que havia pouco tempo a palmatória era permitida nas escolas. As mulheres também apanhavam dos cônjuges na privacidade do lar. E mesmo maus tratos absurdos contra crianças foram sistematicamente negados até metade do século XX. Então olha que interessante aqui. Ela diz assim, não é verdade não. Não me vem com esse papo de que o Estado não pode interferir na intimidade do lar. Pode sim. Por exemplo, as mulheres, ainda há violência contra a mulher, isso é inegável. Mas também é verdade que as mulheres apanham muito menos hoje do que apanharam na vida. E por que as mulheres apanham menos hoje? Porque os homens de repente se conscientizaram e resolveram não bater mais? Não, é delegacia da mulher, é Lei Maria da Penha. Ou seja, é o Estado interferindo na vida do casal. Quem nunca ouviu aquela frase, aquele dito popular? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Não, o Estado mete a colher sim. Vai lá, vai criar, vai prender o marido que bate, porque é só assim que a gente consegue mudar uma cultura. Então, isso é interessante. O Estado pode interferir. Outra coisa, na questão da criação dos filhos. O Estado não pode interferir. Pode sim. Por exemplo, todo pai é obrigado a matricular o filho na escola, a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Ele é obrigado. Um pai não pode falar assim, não, eu não tenho condições financeiras, então eu prefiro que meu filho não vá para a escola e que me ajude em casa, me ajude a fazer. Não pode. Se isso acontecer, o pai, inclusive, pode perder o pátrio poder, pode perder a guarda da criança. O conselho tutelar pode julgar e fazer isso. Então, não existe a possibilidade. Daí vai falar, o Estado está definindo como eu vou criar meu filho, eu posso criar do jeito que eu quiser. Não. Por que o Estado obriga a matricular na escola? Porque se a criança não estudar e for ajudar em casa, isso perpetua a miséria. Então não estuda o pai, não estuda o filho, não estuda, eles nunca vão sair daquela condição. Então, para isso que existem programas específicos que matriculam o filho na escola. Outra coisa, a vacinação. Vacinação é obrigatória. Se o pai não vacinar, não existe a possibilidade do pai falar assim, não, eu não quero vacinar meu filho porque eu não acredito na vacina, isso é tudo coisa do governo aí e tal, não acredito. Não pode, ele é obrigado por lei. No ano passado, um casal foi obrigado na justiça a vacinar os filhos. Eles não vacinavam os filhos por uma questão assim, ideológica, científica, eles não acreditavam em vacina, achavam que não dava certo. A justiça foi lá e obrigou. Então a justiça, o governo, o Estado pode sim interferir na vida familiar. Né? E na questão da violência contra a criança, mais ainda. Daí diz, até hoje muitos profissionais recitam bobagens, tais como pais precisam ter pulso firme, não bata, mas dê uma sacudida quando seu filho não obedece. Crianças sem palmadas crescem sem limites. Às vezes as crianças pedem um tapa. Esse último aqui é muito utilizado ainda, as crianças pedem um tapa. Que daí tem gente pensando agora assim, professor, você fala aí que não é para bater e tal, que você não conhece meu sobrinho. Aquele piá é terrível. Né? Ele nada segura ele, é só um tapa mesmo, só batendo. Ou então aquela criança no supermercado. No supermercado a gente vê muito, criança fazendo birra, aquela birra absurda, só dando um tapa. O que ela vai defender aqui é que não. Não se deve bater, em nenhum caso. Nunca precisa bater. Tá? E se chegar ao ponto de precisar bater, é que teve um erro lá atrás. Não é a situação ali. É isso que ela vai falar aqui. O segundo argumento é grotesco. Qual que é o segundo argumento mesmo? Para você que está acompanhando, baixou o material aí, sabe que está do lado do vídeo, né? Baixou esse material. Se você não achar nessa aula, é porque ele está na aula passada. Né? Coloquei junto lá. O segundo argumento é o que diz que todo mundo é favorável, todo mundo apanhou, né? Então todo mundo favorável também da palmadinha pedagógica. Ela diz, o segundo argumento é grotesco, pois as pessoas também soltavam balões em festas juninas, viajavam em carros sem cinto de segurança e recitavam preconceitos raciais com facilidade. E isso não é mais permitido. Então não é porque as pessoas faziam uma coisa antes que agora devem continuar fazendo. Não tem nada a ver. E juntando essa questão do costume, né, que as pessoas faziam, com a questão da interferência do Estado. Pega, por exemplo, o que ela citou aí do cinto de segurança. Quando eu era criança, quando eu era pequeno, não era obrigatório o uso do cinto. No máximo as pessoas usavam para viajar. No máximo, e olhe lá. E imagine que absurdo e tal. De quem é o maior interesse para usar o cinto de segurança? O próprio cidadão. É dele o interesse de usar o cinto. Mas o governo obriga ele a usar. Por quê? Para criar cultura. Né? Quando começou o novo Código de Trânsito e quando boa parte de você, para você que está exatamente na idade de terceiro ano, né, de pós-ensino médio, aí, quando você era criança, aposto que já era obrigatório o cinto, mas era obrigatório mais ou menos. Lembra aquela história assim, atrás não precisa, só na frente tal. E agora não, tem que ter cadeirinha, tem que ter tudo. Por que isso? Para criar uma nova cultura. Hoje não acontece, assim, se você entrar num carro, especialmente no banco da frente, e não colocar o cinto,
dá uma sensação estranha, parece que está faltando alguma coisa. Então você cria uma nova cultura. O objetivo da lei da palmada não é encarcerar pais, não é ficar prendendo pais, mas é criar uma nova cultura, uma cultura da não violência, dos pais não recorrerem à violência para educar. Esse é o objetivo. E olha o que ela diz aqui, a expressão palmada pedagógica é um oxímoro. O que é oxímoro? Você deve estar vendo lá com meu colega de língua portuguesa, minha colega de língua portuguesa, figuras de linguagem. E o que é oxímoro? É paradoxo. É quando eu tenho palavras que se excluem. Então, palmada pedagógica, segundo a Lydia Weber, é um paradoxo. Quer dizer, se é palmada, não é pedagógica. Ou seja, se é violência, não ensina. Esse é o raciocínio dela. Daí ela explica o que é ali, palavras contraditórias que se excluem mutuamente do ponto de vista puramente lógico. Alguns argumentam que há gestos de desprezo e palavras que machucam muito mais. É verdade. A violência psicológica, a educação pela culpa, o suborno, a chantagem emocional e as expectativas desmedidas sobre os filhos são muito danosas. Isso não justifica o uso da palmada, apenas revela que em matéria de socialização dos filhos, pais devem ser humildes e perceber que ainda tem muito a aprender. O que ela está dizendo aqui? Que realmente é verdade, tem gente que diz assim, só fala da palmada e a violência verbal, e a falta de carinho com o filho. E isso é uma violência muito pior que bater, é verdade. Isso é terrível. Porém, isso não justifica a palmada, só mostra que a gente precisa cuidar ainda mais das crianças. Tá bom? Daí fala, o terceiro argumento, qual é o terceiro argumento? É aquele que diz que há diferença entre palmada e surra. Porque, vamos lá, ninguém é a favor do espancamento. É uma palmadinha. Então ela diz, não há diferença entre uma coisa e outra. O terceiro argumento cai por terra quando a ciência mostra que a surra não tem natureza diferente da palmada. É apenas um contínuo, ou seja, elas têm o mesmo objetivo, causar dor a quem se exige obediência. Seria o mesmo que dizer que furtar é crime, mas furtar menos de R$10 não é. Veja que interessante. Não há diferença entre palmada e surra. Seja espancando, seja dando um beliscão, puxando a orelha ou dando um tapinha, qual é o objetivo? É causar dor para interromper aquele processo. A única diferença é a intensidade da dor. Mas o objetivo em loco ali é o mesmo, né? Provocar dor. Por isso ela diz que não tem diferença entre palmada e surra. Isso é uma bobagem. Portanto, tem que acabar com tudo. Ela diz aqui, o uso de punições corporais é milenar, suposta e erroneamente respaldado pelo tempo e até por algumas religiões, que justificam o castigo corporal pelo argumento da corrupção moral da infância. A criança vista como uma criatura má, um mini-adulto imperfeito que só quer desobedecer, provocar os pais e sair correndo para colocar os dedos nas tomadas. Argumento recorrente para a palmada. Daí, olha que coisa interessante que ela vai dizer agora. Se uma criança faz a famosa birra, é hostil e desobedece sistematicamente, sinto muito dizer, mas os cuidadores são os responsáveis. Agora vem, eu sou pai também, né? Então vem um tapa na nossa cara. O que ela está dizendo aqui? Porque o nosso argumento é, ninguém é a favor de bater e tal. Mas tem algumas crianças que são terríveis. Não tem jeito, só batendo. Ou então quando uma criança faz uma birra enorme lá no supermercado ou algum lugar, o que a gente faz? Não vai bater? Deixa chorar? O que ela diz é o seguinte, se a criança faz essa birra absurda, a culpa é dos pais. Faltou alguma coisa antes. E, em geral, o que falta? Falta honestidade, compromisso com a palavra. O que acontece muitas das vezes? A criança está lá no supermercado querendo ali uma bala, né? Daí o pai fala assim, não, depois a gente compra, depois a gente pega. Daí a criança faz uma birra, ou até aceita, o que for. E o que acontece? Depois vai embora e não pega. Amanhã a gente vê isso. E amanhã esquece, amanhã não vê. Então a criança é enganada o tempo todo. O papai já vem. E o papai vem só no dia seguinte. Só mais um pouquinho, vamos lá. Depois a gente vai lá na casa de fulano. E daí isso vai criando na criança uma sensação de que ou ela consegue naquela hora ali o que ela está pedindo,
ou ela reivindica que consegue, ou não tem jeito, ou não consegue nada. Tá? Então tem essa relação que é criada com os filhos, essa relação que é estabelecida, é que muitas vezes não acontece, é que acaba gerando essas frustrações. Isso é só um exemplo, pode haver mais exemplos disso, mas a questão é que se a criança está fazendo muita birra e chamando muita atenção, é porque falta alguma coisa anterior. O que será que falta anteriormente? Ela está dizendo, vai falar de uma pesquisa feita na Universidade Federal do Paraná. Uma pesquisa nossa, recém-finalizada, revela que apenas 26% dos universitários nunca receberam tapas. Né? Se você comparar, dá mais ou menos o número do Brasil, que eu falei na aula passada, na aula anterior, que é 28%. 72% apanharam, 28% não. Na universidade, dá mais ou menos isso. 43% daqueles que receberam foram disciplinados, inclusive, com raquete, escova de cabelo e cinta. Não há diferença entre famílias cujos pais têm escolaridade alta e baixa. Veja que loucura, né? Ela vai fazer a ressalva aqui. É evidente que não é somente uma lei que mudará o comportamento das pessoas. São fundamentais estratégias de conscientização, orientação e apoio à família como um todo. Todo tipo de punição física é injustificável, tanto do ponto de vista moral, social, humano, quanto psicológico e científico. Existem diversas sanções para quem agride outros, até animais. Então, por que na relação familiar permite-se, tolera-se e até incentiva-se que pais batam nos filhos? Olha que coisa curiosa. A violência é mal vista em todas as esferas da sociedade. A gente acha a violência ruim em todos os ambientes, né? Nunca pode. Você não pode resolver um problema do trabalho na mão. Você não pode resolver um problema do trânsito na mão. A gente acha ruim, acha feio. Por que no caso com o filho você pode resolver? Né? Então é muito complicado isso. Se cria uma lógica distinta, completamente complicada. O que os pais realmente ensinam quando dão palmadas é falta de controle e aceitabilidade do uso da força e do poder para resolver problemas, perpetuando esse absurdo ao longo das gerações. Então, esse argumento eu acho muito interessante. Os pais ensinam a aceitabilidade do uso da força e do poder para resolver problemas. Então, quando um pai bate, o que ele está ensinando? Ó, meu filho, quando você precisar resolver um problema, você pode usar o recurso da violência. A violência é um recurso possível de ser utilizado quando você precisa resolver um problema. Então, se a criança não convive com violência, ninguém bate nela, ela não bate e é coibida quando ela bate em alguém, ela não vai ter que arranjar outra forma de resolver. Ou como uma coisa curiosa, né? Uma criança bate num amiguinho, ou bate no pai, em alguém, bate em alguém. O que o pai faz para ensinar que não pode bater? Vai lá e dá um tapa, bate também. Então veja que coisa curiosa, né? Eu uso a violência para mostrar que não se deve usar violência. É algo antagônico, né? Crianças e adolescentes aprendem a associação entre amor e dor e podem passar a entender que quem ama tem o direito de machucar. Ele leva essa relação para a vida amorosa, para o que for. Tem um outro texto que afirma uma pesquisa feita, se você digitar isso no Google, você encontra facinho, que diz que 70% das crianças envolvidas em bullying, seja sofrendo ou seja praticando, 70% apanham em casa. Então é muita coisa, um número muito grande, tá? Estudos ressaltam que palmada não traz nenhum benefício, ao contrário, é um comportamento de risco, podendo trazer vários prejuízos ao desenvolvimento. Então é um comportamento de risco. Não quer dizer que bateu, deu um tapa e o filho ficou traumatizado, não é isso. Mas é um comportamento que pode levar a uma consequência de risco. Porque é que nem você dizer, por exemplo, que eu nunca usei cinto de segurança e estou aqui bem, não sofro, nunca morri. Seria a mesma coisa que dizer isso. E não faz sentido, né? É um comportamento de risco que pode levar a uma consequência grave. Se nenhum desses argumentos científicos convence, então aqui vai mais um. Apesar de ter um efeito imediato, a criança para de fazer o que estava fazendo, e com isso reforça o comportamento de bater dos pais, a palmada não funciona a longo prazo. Inúmeras pesquisas mostram que essa tal palmada não serve para modificar comportamento. Ela é, portanto, somente um recurso covarde que mostra o despreparo dos pais no uso de práticas educativas mais eficazes. Então, pense numa criança que você conhece que apanha.
apanha bastante. E precisa apanhar, merece, como a gente fala assim. Então essa criança apanha. A palmada resolve? Não resolve, né? Essa criança precisa apanhar sempre. Porque, né, isso não muda o comportamento. Né? A longo prazo, a palmada não tem efeito. Importante destacar, a gente não está isso dito aqui no texto, mas é importante destacar que a Lydia Weber e os demais especialistas, a maioria dos especialistas, não são contra a punição, né? Não são contra o castigo. A maioria é contra o castigo físico, contra bater, contra beliscar. Mas punição, castigo deve haver, como parte da questão social. Assim como no mundo, na vida, se você fizer alguma coisa errada, você sofre uma punição, se você passar no sinal vermelho, você pode ser punido ou por um guarda que multa ou por uma batida. Se você não entrega o seu trabalho na faculdade, você não recebe nota. Se você não cumpre as suas tarefas no trabalho, você pode ser demitido. Então existem punições, você precisa fazer isso. Começa isso como criança também, né? Então tem a punição, mas tem que ser uma punição, primeiro, que seja coerente com o castigo, e segundo, que você vá cumprir. Né? Tem uns pais que falam assim, você vai ficar um mês sem ver televisão. Mentira, né? Não vai ficar um mês. Ninguém deixa uma criança um mês sem ver TV. Então, é isso. Olha o que ela diz aqui, educar não é sinônimo de punir. Educar uma criança é muito mais complexo do que somente exigir obediência e temor. Filhos devem ser criados para saber enfrentar o mundo e precisam de modelos morais, valores éticos, regras consistentes com consequências e muito envolvimento e participação dos pais. Não está na hora de um novo olhar? Se não for agora, quando? Se não for você, quem será? Olha que interessante aqui, o final do texto dela. Ela termina o texto com 3 perguntas. Você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida aí que não se deve terminar uma dissertação com pergunta. Não se deve fazer pergunta na dissertação. Isso é verdade, professor? Então, como que ela fez pergunta? É verdade isso. A gente não deve fazer pergunta. Mas repare que essa pergunta dela é chamada pergunta retórica. O que está errado é você fazer a pergunta da proposta de redação. Imagine que esse texto que a gente leu fosse uma redação feita para a seguinte proposta. Faça um texto se posicionando a respeito da lei da palmada. Então ela se posicionou contra bater e a favor da lei da palmada. Ela é favorável à lei da palmada. Estaria errado se ela terminasse o texto com uma pergunta assim. E aí, será que devemos aprovar essa lei? Gente, essa foi a pergunta da proposta. Daí você não pode colocar no seu texto, lá no final, a pergunta da proposta. Você é contra ou a favor da pena de morte? Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. Daí fica a pergunta, devemos ser a favor da pena de morte? Não. Né? Deve estar devolvendo a pergunta. Aqui não. Ela diz o seguinte, não está na hora de um novo olhar? Se não for agora, quando? Se não for você, quem será? Ela está perguntando, mas na verdade ela está afirmando. Está na hora de um novo olhar, é agora e é você. É isso que ela está dizendo. Tá certo? Então eu posso sim terminar com pergunta se a pergunta for essa aqui, for isso aqui. Tá certo? Beleza? Então a gente encerra o assunto da lei da palmada aqui e na aula que vem a gente vai com mais técnicas argumentativas e outros temas para preparar você para a redação do Enem. Forte abraço, até lá.